Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? Se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim! Sim, eu odeio Deus! Tudo que sinto por ele é ódio! Como pode odiar alguém que não existe? Sabe, às vezes eu penso que a maioria das pessoas que dizem ser ateias, na verdade não deixaram de acreditar em Deus. Elas só estão com mágoa dele. Eu falo isso com propriedade, porque eu já estive exatamente nesse lugar. Eu já disse que não acreditava em nada, já tirei sarro de quem tinha fé, já tentei achar explicações para tudo de um jeito racional, quase frio. Mas no fundo, o que eu sentia não era descrença, era raiva. Raiva por Deus não ser do jeito que eu queria. Porque a gente cresce ouvindo que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele cuida da gente. Mas aí você olha para o mundo e vê tanta injustiça, tanta tragédia, tanta gente boa sofrendo, enquanto os maus parecem vencer. E aí a mente começa a gritar: se Deus existe, por que Ele permite isso? É nessa hora que muitos de nós se afastam, não porque deixam de crer, mas porque se decepcionaram com a imagem de Deus que criaram. E esse foi o meu erro também. Eu queria que Deus fosse previsível, que Ele me explicasse tudo, que agisse de acordo com o que eu achava certo. Eu queria um Deus moldado na minha lógica, e quando Ele não fazia o que eu esperava, eu dizia: tá vendo? Não existe, é tudo invenção. Mas no fundo, o que eu queria era controlar. Eu queria que ele fosse do meu jeito, e não do jeito dele. Até que um dia eu assisti o vídeo do canal Foco, um cristão versus 25 ateus, e eu fiquei perplexo com o que eu estava vendo. Muitos dos ateus no vídeo não estavam rejeitando Deus em si, mas sim a imagem distorcida que tinham dele. E o que mais me chamou a atenção foi um deles que não sabia diferenciar a igreja do cristianismo, além daqueles velhos argumentos de ateu frustrado de sempre culpar Deus pelos erros dos homens. Embora essa é uma das maiores confusões que existe, achar que o comportamento humano representa quem Deus é. A igreja é feita de pessoas, falhas, imperfeitas, contraditórias, mas o cristianismo de verdade é sobre Cristo. É sobre o que ele viveu, ensinou e fez por nós. E eu percebi que durante o meu período de descrença, eu não estava rejeitando Deus, eu estava rejeitando o que eu achava que era Deus. Porque no fundo eu não odiava Deus, eu só estava magoado. Magoado porque eu via o sofrimento no mundo e achava que ele era o culpado. Magoado porque minhas orações não eram respondidas do jeito que eu queria. Magoado porque eu achava que ele fosse realmente bom, ele não deixaria certas coisas acontecerem. Só que o tempo foi me mostrando que Deus não é o que eu quero, ele é o que eu preciso. E quando eu comecei a entender isso, tudo mudou. Não foi da noite pro dia, não teve uma luz divina descendo do céu. Foi aos poucos, no silêncio, nas pequenas coisas, eu comecei a perceber Deus nas pessoas, nas situações, até nas dificuldades. E percebi que Ele nunca deixou de estar ali. Eu é que estava virando as costas. A fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. E isso dói, porque a nossa natureza quer explicação e quer controle. A gente quer que Deus nos dê respostas imediatas, que Ele prove que está ali. Mas a verdade é que muitas vezes o silêncio de Deus fala mais do que qualquer resposta. É no silêncio que Ele trabalha, é na dúvida que Ele molda o nosso caráter, e é nas perdas que Ele mostra o que realmente importa. Sabe aquele momento que você está revoltado com tudo e pensa, Deus não se importa? Então, é justamente aí que Ele está mais perto. Porque o amor dele não depende da sua fé, da sua raiva, nem da sua fase. Ele permanece o mesmo, você pode até tentar fugir, mas ele não desiste de você. E é por isso que eu digo, muita gente que se diz ateia não é ateia de verdade. É só alguém machucado, alguém que um dia acreditou, mas se frustrou porque esperava um Deus que resolvesse tudo. Só que Deus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu estar conosco na dor.
E quando você entende isso, a relação muda. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que as fases em que eu mais duvidei de Deus foram justamente as fases em que Ele mais me ensinou, porque foi ali, no fundo do poço, que eu aprendi o que é fé de verdade. Fé não é ter todas as respostas, é continuar crendo mesmo quando você não entende nada. É continuar orando, mesmo sem sentir nada. É confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Então, se você está me ouvindo e sente que se afastou de Deus porque não entende o que Ele faz, talvez o que você tenha não seja falta de fé, seja só uma ferida. Talvez você tenha sido decepcionado, talvez esperasse um milagre e ele não veio. Talvez tenha perdido alguém e não conseguiu aceitar. Eu entendo, eu já estive aí, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus aguenta as suas dúvidas, Ele aguenta a sua raiva, o seu choro, a sua mágoa. Ele só não quer perder o seu coração. Antes de dizer que você é ateu, se pergunte se você realmente não acredita ou se só está ferido, porque a mágoa a gente cura, e quando essa ferida cicatriza, a fé volta a florescer. E quando ela volta, você entende que Deus nunca foi o vilão da história, Ele sempre foi o autor, e estava escrevendo algo que você ainda não era capaz de entender. Deus não é o que a gente quer, Ele é o que a gente precisa, e é justamente isso que torna Ele tão diferente, tão misterioso e ao mesmo tempo tão real.